se você está aqui, né, depois de você ter visto toda a introdução, toda a nossa vinheta super top, você então está curioso, está curiosa para saber o que é santidade, como ser santo, quais são os processos para que você possa ser santo conforme as doutrinas da Santa Igreja Católica. Antes da gente começar a falar dos processos, a gente vai falar justamente o que é ser santo. Eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, que está me acompanhando aqui neste vídeo, está me entendendo? Eu estou falando para você, estou falando para você, estou falando para você, estou falando para mim, principalmente, que a santidade é para nós. A santidade é para todo vocacionado, é para todo católico, é para todo batizado, todo filho de Deus. Mas pode ser que as minhas palavras sejam podres não, né? Pobres. Pode ser que as minhas palavras sejam fracas e que você não acredite no que eu estou falando. Então vamos partir para a Sagrada Escritura. Segura a rajada de palavra de Deus que você vai escutar agora, hein? Tá bom? Então vamos lá. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Mas um versículo, só um versículo, pode ser que não tenha ainda convencido você de que a santidade é para você. Então, sem problema, vamos lá. Segundo versículo. Levítico, capítulo 19, versículo 2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: Sejam santos, porque eu, o Senhor, Deus de vocês, sou santo. Ah, Kaique, isso ainda não me convenceu. Sem problema, meu irmão, sem problema, na paz. Tranquilidade. Outro versículo aqui para você, show de bola, para você compreender que a santidade é para você. Levítico capítulo 11, versículo 44. Pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Meus irmãos, eu não sei se as minhas palavras fizeram efeito, mas agora, nessas últimas 3 citações, não fui eu que disse. Foram as Sagradas Escrituras que disseram. A santidade, ela não consiste em fazer coisas maravilhosas, em fazer milagres, em estalar os dedos e fazer coisas sobrenaturais. Ela consiste em amar a Deus sobre todas as coisas. Foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo, o puro e mais perfeito de todos, veio nos ensinar. Que nós devemos ser santos, ou seja, amar a Ele sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar a Deus no nosso próximo. Então, a santidade é para você, é para mim, é para todo mundo que está aqui, é para todos os católicos, todas as pessoas da face da terra, independente do estado de graça, de pecado que ela esteja, se ela é pobre, se ela é rica, se ela é de classe média, classe alta. Deus chama todos nós a nos livrarmos das correntes do pecado e buscarmos a santidade. Deu para entender? A santidade é para mim, a santidade é para você. Se você entendeu isso, então bora entender o que você precisa, o processo, todo o processo para você ser santo. Então, já que você entendeu que a vida de santidade é para você, que você tem que desejar ter uma vida santa, almejar a santidade, eu vou te explicar o que a igreja chama de processo canônico, a canonização. Então, o que é isso? É o processo que a pessoa vai sofrer após a sua morte, obviamente, para ver que a igreja vai julgar se essa pessoa foi santa ou não. Para isso, vamos lá na origem. Dentro do primeiro milênio, a gente quase não tem uma veneração aos santos normais, digamos assim, né? Aos santos que morreram por causas naturais ou por outros motivos. A gente vai ter uma veneração maior aos santos mártires. Mas você sabe o que é santo mártir? Sabe o que é santo mártir? Não, você sabe o que é santo mártir? Mártir é aquela pessoa que morreu, perdeu o seu sangue, derramou o seu sangue defendendo a fé da igreja. Então aquela pessoa que morreu defendendo a fé da igreja, ela é um mártir, ela é considerada um mártir. Seja homem ou seja mulher, ela é considerada um mártir pela igreja. Então dentro do primeiro século, do primeiro milênio, a gente vai ter uma veneração maior a esses santos que perderam a sua vida defendendo a fé da igreja, como por exemplo o Santo Estevão, que nós podemos ver o seu martírio, que é o primeiro martírio de toda a história da igreja, no Atos dos Apóstolos. Se você ficou curioso, você vai lá procurar, porque é uma história belíssima, de testemunho de fé. Que é o que a igreja prega. O martírio, na verdade, é a suprema ação da fé, o supremo testemunho de fé. Mas beleza, então dentro disso, nós entendemos que dentro do primeiro século tem uma veneração maior aos mártires. Porém, quando chega-se ali no 4º século, mais ou menos, a gente tem tanto no Oriente quanto no Ocidente
algumas dioceses que começam a venerar santos que não morreram defendendo a fé da igreja, que morreram por outras causas, seja causa natural, seja lá o que for, mas que não são mártires. Então, dentro da igreja do Oriente, digamos assim, nós temos Santo Efrem, e na igreja do Ocidente nós temos São Martinho, que, digamos assim, são os santos que deram os pontapés para que houvesse canonização, né, também de santos, homens ou mulheres, que deram testemunho da sua vida, que não morreram defendendo a fé da igreja, mas que testemunharam a Jesus Cristo de tantas outras formas. Então ali vão se passando os tempos e os bispos vão regulamentando. Então o que acontece? As pessoas morrem, a pessoa morreu, aí há uma comoção daquela comunidade, daquela diocese, e chega-se ao bispo. Fala assim, nós queremos que essa pessoa seja santa. Então o bispo vai fazer ali uma primeira triagem, podemos dizer assim. Ele vai conhecer a vida daquela pessoa, toda a sua história, e vai ver se a morte dela, o fim da vida dela, toda a vida dela, vale a pena de ser reconhecido pela igreja como um santo. Então, tendo o apoio do bispo, aí nós podemos então chamá-lo de santo, seja por causa do martírio, seja por causa de um testemunho durante toda a sua vida. Aí então o bispo vai regulamentar alguma forma de veneração, ou seja, uma oração, coisas do tipo, e vai dar permissão para que aquela comunidade possa fazer a veneração àquele santo. Aí vão se passando os anos, chega em 993 depois de Cristo, e nós vamos ter o Papa Alexandre XV. O que esse Papa vai fazer? Ele vai quebrar o protocolo, digamos assim. Ele vai canonizar um santo que não era da Diocese de Roma. Ou seja, até, digamos, antes de 993, os bispos iam canonizando os santos que moravam, que faziam parte da sua região episcopal. Agora, em 993, com o Papa Alexandre XV, ele vai quebrar esse protocolo e vai canonizar um santo que não viveu na Diocese de Roma. Santo Urico é o nome dele. Então, o que acontece? A partir daí, o Papa também vai canonizando os santos, vai canonizando pessoas que ele vai conhecendo da vida, que ele vai julgando ser um testemunho válido para a igreja. E aí nós chegamos ao ano de 1170. Em 1170 nós também vamos ter um Papa chamado Alexandre, só que é Alexandre III. E aí o que acontece? O Papa Alexandre III, ele vai definir que somente o bispo de Roma, o sucessor de Pedro, ou seja, o Papa, pode definir quem é santo e quem não é. Aí, para chegar na atualidade, na forma canônica que nós temos hoje, nós vamos ainda passar por um processo com o São João Paulo II, o bem-aventurado São João Paulo II, que foi um Papa, teve um dos maiores pontificados de toda a igreja, e aí ele vai regulamentar os critérios, os últimos critérios, né, para que nós possamos ter o processo de canonização que nós conhecemos hoje. Mas como que é esse processo de canonização? Primeiro, como desde o princípio foi, há uma necessidade das pessoas se locomoverem e chegarem até o bispo fazendo uma petição. Fazendo uma petição para que aquela pessoa seja santa. Então ali o bispo, novamente, vai fazer uma triagem, vai conhecer a vida profundamente a vida daquela pessoa, a causa de toda a sua vida, todos os testemunhos que ele conseguir recolher, o bispo vai analisar cuidadosamente. Tendo o aval do bispo, ele fala assim, esse cara, essa pessoa, essa mulher teve um ótimo testemunho de vida, é um testemunho digno de santidade, vamos levar para frente. Então ele vai recolher todas as documentações e aí é anunciado um prelator, que normalmente é um sacerdote que vai acompanhar desde o início até o fim o processo de canonização daquela pessoa. Então, juntando todas as documentações, o bispo leva a documentação até a causa dos santos, que fica no Vaticano, lá em Roma. Então, esse é o segundo passo. Tendo primeiro o aval do bispo, então ele tem o primeiro título, servo de Deus. Chegou ao segundo passo, que é até a causa dos santos lá em Roma, no Vaticano. Então, vai-se haver novamente um processo muito cuidadoso de todos os escritos, de todas as pesquisas, de toda a vida daquele santo, e vai-se ver se ele teve virtudes heróicas. Então, tendo virtudes heróicas, beleza, ele conseguiu o segundo título, que é venerável. Então ele pode ser venerável, pode ter a nossa honra, a honra dos católicos para com aquela vida da pessoa. Eu estou querendo frisar muito a parte que é venerável, porque os santos nós veneramos, e somente a Deus
nós adoramos. Mas isso é um papo para outro vídeo. Então, vamos seguir em frente. Tendo então o aval da causa dos santos, nós temos então o segundo título, que é venerável. O terceiro título é beato. Agora, para beato, nós temos uma coisa que não vai precisar do povo, não vai depender do povo, não vai depender do bispo, não vai depender do papa, nem de ninguém. Vai depender única e exclusivamente de Deus. Porque para ser beato é necessário ao menos um milagre. Então, o que acontece? Quem permite os milagres na vida da pessoa é Deus. Então Deus vai dar o toque final. Tanto para ser beato quanto para ser santo, canonizado, é necessário ter um milagre. Mas como que acontece esse milagre? O Vaticano tem cerca de 70 a 80 médicos especialistas em cada ramo da medicina que vai ver cuidadosamente a história daquela pessoa. Então, digamos assim, eu vou fazer uma oração a uma pessoa que está em processo de beatificação, como por exemplo o Padre Léo. Vou fazer uma oração pedindo a intercessão do Padre Léo. Eu estou com um câncer, por exemplo. Então vou fazer uma oração pedindo a cura desse câncer, mas a cura desse câncer, pela intercessão do Padre Léo, tem que ser repentina, tem que ser do nada, tem que ser rápida. Não pode ser, eu vou rezar pedindo a intercessão do Padre Léo, aí eu vou fazer o tratamento e depois fui curado. Não, essa cura tem que ser rápida, tem que ser repentina e sem explicação da medicina atual. Então aí, não tendo a explicação da medicina atual e sendo uma cura rápida e definitiva, porque depois da cura o Vaticano ainda dá um tempo de 1 a 2 anos para ver se a pessoa ainda está curada ou se essa doença voltou, como é que aconteceu e tudo mais. Tendo então cumprido todos os requisitos, ela é beata. Para conseguir o último e mais desejado passo, que é ser santo, é necessário um segundo milagre. Você pode então pesquisar aí a vida de Santo Antônio, por exemplo, que foram, para que ele pudesse ser santo, o martelo dos hereges, digamos assim, né, que é o nome conhecido dele, o apelido conhecido dele, foram detalhados e estudados 52 milagres. Então, o Vaticano leva essas coisas muito a sério. Não é uma pessoa que teve uma vida maravilhosa, que, ai, nossa, aquela pessoa foi tudo para mim e ela vai ser santa. Não. É um processo muito cuidadoso que vai depender só única e exclusivamente de Deus, para ver se ele vai ser santo ou não. Eu tenho algumas curiosidades para mandar para vocês. O que acontece é o seguinte. A primeira curiosidade é o seguinte. Quando São João Paulo II morreu, o nosso Papa, ele morreu em odor de santidade. Muitas pessoas se locomoveram porque ele era um Papa realmente forte e teve um dos maiores pontificados de toda a história da Igreja. Com o seu falecimento, as pessoas começaram a se locomover e começaram a falar santo súbito. É como subir a hashtag hoje em dia de alguma coisa, né? Então, digamos assim, eles subiram a hashtag santo súbito. Que é o que também está acontecendo com Dom Henrique Soares, que infelizmente veio a falecer por esses dias. O que as pessoas querem com isso? Eles querem pedir ao Vaticano que se agilize o mais rápido possível para que haja o processo de canonização daquela pessoa. No caso, Dom Henrique Soares, São João Paulo II e Dom Henrique Soares. Porque em todas, se você for analisar, tanto a vida de São João Paulo II quanto de Dom Henrique Soares, não tem uma pessoa que não tenha um testemunho a dar da vida, de conhecer, né, tanto os dois santos. De uma forma ou de outra, os dois influenciaram na vida daquela pessoa, né? Então, essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade já é mais voltada à língua portuguesa, mais especificamente para a gramática. Porque sempre que a gente vai falar de santos, a gente tem duas formas de falar, né, de mencionar antes do nome, que é santo e são. Mas quando eu uso eles, eu posso usar eles tanto faz, tanto fez? Não. A diferença eu vou explicar para vocês e é gramatical. Não significa que aquele que tem o nome de santo, por exemplo, Santo Agostinho é maior do que São Basílio Magno. Não tem essa diferença de hierarquia, né, digamos assim. A diferença é só gramatical mesmo. Por exemplo, santo é sempre quando o nome da pessoa, seja homem ou mulher, vai começar com vogal. Santo Agostinho, que é o exemplo que eu acabei de dar. Agora, com são é sempre com consoante. Quando a primeira letra do nome é consoante. Então, São Basílio Magno, por exemplo, que é o que eu acabei de falar. Beleza? Então essa é a segunda curiosidade, essa diferença de santo e são é mais gramatical. Uma outra curiosidade é que, isso já é universal não só para a língua portuguesa, é que Santo Tomás de Aquino
no caso seria São, né? Porque a primeira letra do nome dele é T, que é consoante, porém há uma veneração da igreja toda para com ele, porque ele teve uma vida muito santa mesmo. Ele contribuiu muito para a igreja. Em outros vídeos, num outro tema, a gente vai começar a falar sobre a vida dos santos e vamos falar sobre ele. Então, há em toda a igreja o pedido para que se fale Santo Tomás de Aquino, pelo fato de venerá-lo muito mesmo. Uma última curiosidade é a curiosidade que já se refere aos santos do Antigo Testamento. Porque assim, a gente estava falando de mártires e de santos que testemunharam a Jesus Cristo na sua vida. Mas e os santos que não conheceram a Jesus Cristo não testemunharam porque não conheciam Jesus Cristo? Não viveram com ele, nem souberam de nada dele. A igreja coloca os santos do Antigo Testamento, as pessoas, os profetas, por exemplo, Moisés, os profetas maiores, menores, todos que contribuíram para o plano de Deus, para a glória de Deus, coloca também como santos e pede que se fale santo antes do nome. Só santo, não são. Como, por exemplo, Santo Moisés, Santo Rei Davi, e assim sucessivamente. Eles são considerados santos por toda a contribuição na história divina dele, do plano salvífico de Deus, que eles também contribuíram. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado das curiosidades, tenham entendido cada ponto que eu vim trazer aqui para vocês. Nós estamos nos dedicando muito a esse canal, porque é uma vontade de Deus, a gente sabe que é uma vontade de Deus, uma vontade de Nossa Senhora que veio falar conosco. Então eu peço para que vocês curtem, compartilhem os vídeos. Por favor, deixem nos comentários de vocês se vocês estão gostando ou não. Eu sei que eu falo muito rápido, que às vezes eu me embanano e tudo mais. Só que a gente está tentando dar o melhor para vocês, para que vocês possam cada vez mais conhecer tanto a história da igreja, quanto os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Santo Evangelho e tudo mais. Beleza? Então peço para que vocês façam isso. Principalmente se inscreva no canal, ativa o sininho aí, para que sempre que chegue um vídeo novo, você esteja por dentro do canal. A gente vai começar a postar agora vídeos toda quarta e sábado, para que possa haver uma interação maior e uma maior quantia de vídeos. Beleza? Então, muito obrigado pela participação no vídeo de hoje. Peço que vocês curtam, comentem e compartilhem. E espero vocês até o próximo vídeo. Falou, grande abraço. Salve Maria!